Segunda Crônicas 32, versículo 7 e 8. A palavra de Deus diz assim: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, que representa o inimigo, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque um há conosco maior do que o que está com ele. Com ele está o braço da carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. E o povo cobrou ânimo com as palavras do rei Ezequias, rei de Judá. O rei Ezequias, essa passagem está falando do momento em que o rei Ezequias viu o povo de Deus atemorizado. Havia um rei chamado Senaqueribe, rei da Síria, e esse rei, ele representava o próprio inimigo, que tenta entrar no nosso território, que tenta entrar na nossa casa, nas nossas finanças, na nossa família, na nossa vida, na nossa saúde. E esse rei, usado pelo inimigo, ele começou a armar estratégias de destruição para o povo de Deus. E ele não estava sozinho. A Bíblia, o rei Ezequias, ele disse: com ele está o braço da carne, mas conosco está o braço forte do Senhor. Você pode dizer isso? Comigo está o braço forte do Senhor. Com você está o braço forte do Senhor. Mas eu quero te chamar a atenção para a postura do rei Ezequias. Esse rei, ele colocou Deus em primeiro lugar. Essa área aí que muitas vezes o inimigo tem te envergonhado, você precisa todos os dias colocar Deus em primeiro lugar. Ele disse: não fiquem com medo, não fiquem assustados. O povo estava com medo, assustado. Era uma multidão de soldados, iam entrar dentro daquela cidade, ia sitiar tudo. Só que ele disse: não fiquem atemorizados, eu vou orar. Eu vou orar, e algo vai acontecer. Sabe por quê? Porque comigo está o braço forte do Senhor, conosco está o braço forte do Senhor. Querido, quando você coloca Deus em primeiro lugar, o braço forte do Senhor se manifesta na sua vida. Você não sai para a vida, presta atenção, vou dar aqui para vocês algo tremendo, uma direção tremenda. Você não sai para a vida, você não sai para o trabalho, você não sai para a guerra carregando uma florzinha na mão, porque você vai ser moído lá fora. Você tem que sair revestido com a força de Deus. Você tem que sair revestido do braço forte do Senhor. Porque o mundo aí fora não é fácil. Não é fácil você ir para o trabalho carregando uma florzinha na mão. Você tem que ir revestido. Você tem que orar. Você tem que colocar Deus em primeiro lugar. E aí sim, o braço forte dele vai manifestar na sua vida, diante dos desafios, diante das dificuldades. Porque se você não fizer isso, vai virar carne moída. Se você não sair da sua casa para viver, para trabalhar, para viver o dia a dia, você vai ser moído lá fora. Então você tem que estar revestido com o braço forte do Senhor. Você tem que colocar Deus em primeiro lugar, e o braço forte de Deus vai manifestar na sua vida em meio às dificuldades que vierem. E eu quero te dizer uma coisa: o braço forte do Senhor, ele vai manifestar. E sabe o que é que vai acontecer? Aquilo que você tem buscado,
quando você coloca Ele em primeiro lugar, as outras coisas serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas. Então coloque Deus em primeiro lugar do seu dia. No final do dia você vai ver o resultado. Coloque Ele em primeiro lugar em tudo na sua vida. Você verá o resultado. Não tem como não ter resultado. Sabe por quê? Porque você colocou literalmente Ele em primeiro lugar na sua vida. Quando Deus queria exaltar Davi, muitos que estão aqui talvez estão passando por um tempo de vergonha. Talvez você foi muito humilhado. A humilhação aconteceu dentro da sua casa, aconteceu no trabalho, aconteceu por pessoas que você conhece. Talvez você foi muito humilhado e Deus quer trocar sua humilhação por honra. Querido, e quando Deus quer nos elevar, nos colocar no lugar mais alto, nos tirar lá de baixo e nos colocar num lugar seguro e alto, sabe o que Ele faz? Muitas vezes Ele vai colocar um gigante na nossa frente. Foi assim com Davi. Davi foi levar pãozinho, comidinha para os irmãos dele, mas quando ele chega lá, querido, ele viu um gigante. Ele foi viver, ele foi fazer aquilo que ele fazia todo dia, mas ele foi revestido do braço forte do Senhor. Ele foi em oração, ele foi em cobertura. E quando ele chegou lá na guerra, que os soldados estavam lá e o gigante gritava de dia, de tarde, de noite, ele falou: quem que é esse aí que está me afrontando? Que está afrontando o povo de Deus? E Golias, o gigante, representa também o diabo, o inimigo. Quem que é esse aí? Quem que é esse aí? E Davi se prontificou: agora eu me coloco de pé e eu vou contra ele. Estavam os soldados lá e Davi falou: eu vou contra ele. Menino desse tamanho, porque ele sabia que com ele estava o braço forte do Senhor. Tanto que ele disse para o gigante: você vem contra mim com espadas, escudo, com a sua força, e eu vou contra você em o nome do Senhor dos exércitos. A batalha está grande, a luta está grande, o inimigo tem vindo contra você. Chama o Senhor dos exércitos, e não vai sozinho não. Deus é poderoso, mas Deus leva o exército dele para batalhar suas guerras e te dar a vitória. Chama o Senhor dos exércitos, chama aquele que é dono do maior exército, do exército mais poderoso que já se ouviu falar. Chama ele para você ver. Então muitas vezes o gigante vem, querido, não é para te humilhar, é porque Deus está querendo te honrar. Quando aparecer um gigante na sua vida, você fala assim: isso é uma oportunidade para Deus me honrar. Isso é uma oportunidade para Deus me tirar desse lugar baixo. Davi estava no pasto, rejeitado, humilhado. Mas quando ele chegou diante do gigante, ele falou: eu vou contra ele em nome do Senhor dos exércitos. Foi a oportunidade para ele ser elevado por Deus e ser honrado por Deus. Nesses dias eu não vou mentir para você, vai aparecer gigantes na sua vida, mas você precisa enxergar esses gigantes como oportunidade para você subir de nível na autoridade do nome de Jesus. Amém? Querido, o inimigo, ele não tem medo de diploma, ele não tem medo de status, ele não tem medo de pessoas que têm anéis de formatura, ele não tem medo de cristãos que sabem versículos decorados, mas ele tem medo do homem e da mulher que se posiciona e coloca Deus na frente. Esse ele tem medo. E quem é este homem, essa mulher aqui essa noite? Fala: eu, sou eu, amém? É você. As estratégias do Velho Testamento de antigamente não mudou não. Hoje são as mesmas estratégias.
Ele rodeia a nossa vida, ele tenta entrar na nossa casa, ele tenta entrar nos nossos negócios, ele tenta sitiar, ele tenta roubar. Foi como foi nessa época. E ele não vem sozinho, muitas vezes ele vem com demônios que vêm para oprimir, para trazer transtornos. Mas maior é aquele que está na sua vida, maior é o Senhor dos exércitos que é com você, e você precisa enxergar isso. Você precisa começar a se posicionar e se levantar, porque o diabo, ele quer te controlar. Sabia disso? Ele quer te controlar, ele quer te conduzir do jeito que ele quer. Você sabe que lá fora, na Umbanda e outras religiões aí, a pessoa é chamada de cavalo. Sabe por quê? Porque o diabo, ele monta em cima de pessoas que não se posicionam e não se levantam e ergue o nome de Deus na vida delas. E essa pessoa se torna uma pessoa conduzida, não uma pessoa que governa. Desde o princípio, Deus te chamou para governar. Para governar. Governe, disse o Senhor. Não é para você ser governado, mas é para você governar. Deus fez tudo isso aqui. Pintou o céu, várias cores, muito colorido, árvores, flores, passarinhos, animais. Tudo que Ele fez foi para você. E você precisa governar sobre isso. Quem não se governa, alguém vai te governar, querido. E o diabo está doido para tomar esse lugar. Então pare de andar de cabeça baixa, ombros caídos. Se ajeita aí na cadeira agora, bem bonito. Postura. Postura de vencedor, bora. Chega de ombros baixos, cabeça baixa, ombros caídos. E se coloque de pé, se levante essa noite para a sua vitória. Amém? Você vai sair daqui, você vai encontrar as dificuldades lá. Talvez as dificuldades ainda não mudaram, mas você está sendo transformado para ir contra essa dificuldade. Você está mudando, você está recobrando força, ânimo, autoridade para vencer essa situação. Oh, aleluia! Então se posicione, se levante. Sabe o que o apóstolo Paulo fazia? Ele dizia o seguinte: eu esmurro o meu corpo, eu subjugo o meu corpo, para ele me obedecer. Está com preguiça? Levanta e vai. Está com sono? Querido, você tem tempo para dormir demais? Levanta dessa cama e vai. Porque tudo que o diabo quer é te paralisar, te fazer procrastinar. Você sabe que tem também um espírito maligno chamado de, olha o nome, tadinho, né? Tranca-rua. E esse espírito, ele age na preguiça, ele age na miséria, ele age no deixa para depois. Esse espírito é um espírito que ele entra no caminho, tranca-rua, ele entra no caminho para fechar o caminho mesmo, para você não passar. Você fica estagnado, paralisado, começa a romper, de repente não deu, não vai. Começa a romper, aí volta lá atrás. Querido, em nome de Jesus, saia desse lugar, se levante, porque o que Deus tem para você é grande e não cabe no sono, não cabe na preguiça, não cabe no medo, não cabe neste lugar de choro e de derrota. O que Deus tem para você é maior e você precisa se levantar. Deus, Ele faz a parte dele. O braço forte do Senhor é com você. Então se levanta. Ah, pastora, mas eu tenho que ir lá correr atrás. Eu estou querendo montar esse negócio, eu estou querendo fazer algo na minha vida financeira. Semana que vem a gente vai começar a campanha na vida financeira e vai ser extraordinária essa campanha. Pastora, eu tenho que correr atrás, levar a corrida. Querido, se levanta. Com você é o que? O braço forte do Senhor. Se levanta.
Se levanta dentro da sua casa com seus filhos. Os meninos estão nervosos, malcriados, rebeldes. Se levanta. Com você é o braço forte do Senhor. Meu casamento. Se levanta. O que você está fazendo pelo seu casamento? Se levanta. Você vai deixar o inimigo entrar, sitiar, roubar, e depois você ficar sem nada? Se levanta. Deus é com você. Amém? Mas são muitas dificuldades, o exército é grande, e nós estamos com medo. Querido, o braço forte do Senhor é com você, e o exército do Senhor é com você. Aleluia, aplauda Ele. Quanto que é 1 milhão vezes nada? Quem sabe? Nada. Se 1 milhão de vezes você não fizer nada, vai dar nada. Então você precisa se levantar e se posicionar diante do Senhor, e Ele vai mudar a sua história. Primeiro, coloca Ele em primeiro lugar. O Senhor está em primeiro lugar. E não saia desse posicionamento. Segundo, ore. Tenha uma vida de oração. E terceiro, saia do comodismo, da procrastinação, da preguiça, do medo. Se levante, porque você não está sozinho, não. Você está sentindo fraco, foi sugado as suas forças, e o inimigo faz isso, ele suga as forças da gente mesmo. Você está cansado, mas você não está sozinho. Sabe, muitas vezes quando eu estou cansado, eu canso também. Muitas vezes quando eu estou cansado, querido, eu só atento para uma coisa: eu não estou sozinha. Comigo está o braço forte do Senhor. E eu vou me levantar. E eu vou alcançar a minha promessa. Então hoje é noite de recobrar ânimo, força. Amém? Hoje é noite que Deus, Ele está querendo fazer você ver que muitas vezes o inimigo se coloca no meio do caminho para te impedir de chegar onde você quer chegar. E aí a gente vai deixando. Só que hoje Deus está levantando você, como levantou o rei Ezequias, e disse: olha, para de ter medo, fica assustado não. Você está assustado com a situação que você está vivendo? Com a situação que está na sua casa, na sua vida financeira? Você está assustado? Não fique assustado. Não tenham medo. Com eles está o braço de carne, mas com você está o braço forte do Senhor. As finanças, você está passando por um momento difícil? Não tenha medo. Com eles está o braço de carne, mas com você está o dono do ouro e da prata. Amém? Se você se levantar e se posicionar, essa história vai mudar. Queridos, essa palavra é para você. E Deus está querendo que você aprenda a colocar Ele em primeiro lugar, para você ver as coisas sendo acrescentadas na sua vida. Você está cansado de pôr o seu braço. Você está cansado de pôr o seu esforço. Você está cansado de lutar com a sua força? Você já cansou de lutar com a sua força? É aí que Deus entra. Porque não é na sua força, é na força dEle. É na força dEle. E essa noite nós vamos orar, para que você saia daqui crendo nessa palavra, crendo que o Senhor está mudando a sua sorte. Mas eu quero te falar uma coisa: tem um lugar que você tem que habitar também, é na casa de Deus. A Bíblia vai falar que as portas do inferno não prevalecerão contra a casa do Senhor. Quer vencer o inimigo?
Vem para a casa de Deus. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. E você é a igreja. Você é a igreja. Eu quero te convidar a ficar de pé. A gente não precisa falar muito. A palavra foi uma palavra revelada essa noite. E essa palavra, ela vem de encontro para te tirar de um lugar e te colocar num lugar mais alto. Não deixe o seu inimigo mentir para você. Se apega às verdades de Deus para a sua vida. E as verdades de Deus estão sendo faladas aqui nesse altar. Estão sendo faladas todo dia. Se apegue às verdades de Deus. E a verdade que Deus tem para você é que Ele é com você e Ele já te deu a vitória. Sabe o final? O final desse rei, o final desse inimigo, o final desse exército. Todo o exército foi morto pelo braço forte do Senhor. E esse rei da Síria voltou para a terra dele humilhado, envergonhado. E o povo de Deus foi exaltado, foi honrado. E é o que Deus vai fazer essa noite na sua vida. Eu quero te convidar aqui na frente, todos vocês, nós vamos orar.